Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Alencardi e no vídeo de hoje vou te ajudar a criar sua primeira ficha de Delta Green. O passo a passo de como montar o seu primeiro agente. Quem você é, o que você possui e o que precisa saber para cumprir suas missões. A Delta Green, por vezes, opera de maneiras que para a maioria das pessoas podem ser duvidosas. A organização só tem um objetivo afinal: proteger, salvar o mundo, impedi-los com essa ignorância de saber do que está à espreita para buscá-los. E é por isso que certas vezes seus comandos questionáveis podem ser um problema para os agentes que devem tomar decisões igualmente duvidosas ou, em certos casos, puramente erradas. Às vezes não tem caminho fácil, às vezes cabe ao agente decidir na hora. E que tipo de pessoa se junta a um grupo que tem que tomar essas decisões? Bem, você. Para começar, todos os agentes da Delta Green são compostos de 5 elementos. O primeiro são suas estatísticas, as capacidades padrão de cada agente. O segundo são os atributos derivados, são classificações que indicam seu bem-estar mental e físico, e são derivados de suas estatísticas. O terceiro fator é a sua profissão, o que seu agente faz para viver. Algo que informa quantos pontos de habilidade ele terá e quantos laços ele adquiriu ao longo dos anos. O quarto ponto são suas habilidades, suas perícias, o treinamento e a educação que você ganhou da escola, trabalho ou de sua vida no geral. E por último nós temos os laços, as pessoas que o seu agente luta para proteger, as pessoas que lembram a ele o lado bom da humanidade. Eu vou te guiar em como definir cada uma dessas categorias a seu tempo, mas antes vem uma coisa mais importante: o cenário, ou melhor, quando ele se passa. É bom conversar com seu mestre para saber qual que é a data que seu RPG vai se passar, porque dependendo, um jogo que se passa nos anos 80 vai ser muito diferente de um jogo que se passa na década de 30, é óbvio. As profissões vão ser diferentes, o tipo de laços que você será permitido pegar serão diferentes também. Laços familiares são universais em qualquer tipo de época. Mas a depender do contexto, você pode até receber umas novas possibilidades, como por exemplo, em um jogo que se passa na década de 90, você ter um personagem militar que tem laços ainda com outros veteranos que participaram contigo da Guerra do Vietnã algumas décadas atrás. Às vezes o mestre também pode querer limitar a escolha de profissões para narrar um cenário em específico. Por exemplo, um cenário que se passe na Guerra do Iraque. Vocês todos seriam soldados e ele vai querer limitar, é claro, a profissão selecionada a ramos militares que façam sentido com a operação em questão. Muito bem. Antes de mais nada, nós temos os dados pessoais de seu agente. O seu nome, a sua profissão, o seu empregador, sua nacionalidade, seu sexo, sua idade e data de nascimento e sua história educacional e ocupacional. É só preencher isso tudo da maneira que preferir. O segundo passo na sua ficha é gerar as suas estatísticas. Existem alguns modos de fazer isso. O modo mais simples é você rodar 4d6 para cada um dos atributos e excluir o menor resultado. Você soma os resultados que sobraram e o número que surgir dessa soma vai ser o seu valor de atributo. Por exemplo, para o meu personagem eu rolei 3, 5, 6 e 1. Eu vou remover 1, vou somar 3, 6 e 5 e vou obter o resultado de 14. Esse vai ser o valor do atributo. Você repete esse processo para cada um dos atributos e você gera rapidinho. É o jeito mais fácil de fazer. Se não gostou muito dessa opção, você também pode designar manualmente as suas habilidades. Nesse caso, você recebe 72 pontos para dividir da forma que quiser entre os atributos que possui. Ou você pode seguir uma das tabelas a seguir e escolher qualquer um que quiser, colocando os números da tabela no atributo que preferir. Se a sua estatística for abaixo de 9 ou acima de 12, já significa que você está acima ou abaixo da média, você é excepcional para bem ou para mal. Toma um tempinho, escolhe uma palavra ou duas e define aqui nessa caixa por que o teu personagem tem essa característica diferente dos demais. Em seguida, vemos os atributos derivados. O primeiro deles serão os seus hit points, representam quanto dano seu agente pode receber. Quando um agente estiver ferido, você vai subtrair o dano desses hit points. Quando ele tiver 2 hit points ou menos, ele vai ficar inconsciente, e quando ele chegar em 0, ele simplesmente morre. Os hit points podem ser recuperados através de atenção médica ou de descanso. Seus hit points são sempre iguais à constituição mais força, dividido por 2.
e arredondado para cima se necessário. Em seguida temos a força de vontade. Seus pontos de força de vontade são a sua fortitude mental. Eles caem quando você tenta suprimir os sintomas de algum tipo de doença mental, fica exausto ou tenta resistir à persuasão de adversários. Quando te sobrarem 2 ou menos pontos de força de vontade, você vai ter um colapso emocional temporário, e quando você tiver com 0 pontos de vontade, você ficará inconsciente. Eles podem ser recuperados através do descanso, e seus pontos de força de vontade são sempre iguais ao seu valor de poder, uma das estatísticas principais. Depois disso, vemos os pontos de sanidade. Eles representam a saúde mental ou quanto trauma mental você consegue suportar. Em momentos que cobrem demais do seu personagem, você deve fazer um teste de sanidade. Você deve jogar um D100 e o valor que cair tem que ser menor do que o seu valor de sanidade. Esses pontos podem ser recuperados através de cuidados psiquiátricos ou vencendo ameaças sobrenaturais. Com 0 pontos de sanidade, você fica irrecuperavelmente insano e se torna um NPC ao controle do mestre. Seus pontos de sanidade são iguais ao seu valor de poder vezes 5. Existe também o ponto de quebra, um ponto em que a perda de sanidade vai te dar alguma desordem ou efeito mental diferente. O ponto de quebra do personagem sempre será igual a sanidade menos poder. Vamos supor um personagem com 10 pontos de poder, sua sanidade seria 50. O ponto de quebra seria em 40. Atingindo esse ponto de quebra, você ganharia uma desordem, e em seguida você resetaria para um novo ponto de quebra, igual a sanidade menos poder novamente. O próximo ponto de quebra seria em 30. E estes foram todos os atributos derivados. Uma vez tendo estabelecido eles, podemos seguir para a próxima parte da ficha, selecionar a sua profissão e ver quais perícias você recebe. Sua profissão, por sua vez, ela diz muito sobre seu agente e ela te dá um kit de habilidades apropriadas para cumpri-la. Como dito antes, ela também determina quantos laços você possuirá quando o jogo começar. Certas profissões precisam que você seja particularmente bom em algum atributo, então como você pode ver na profissão de antropólogo ou historiador, ele recomenda que você tenha uma estatística de inteligência particularmente alta, que tem que ser pelo menos de 10 ou superior. Algumas não precisam dessa recomendação. Tem também a possibilidade de seu personagem ter tido esses atributos melhores no passado. Ele pode ser uma pessoa que talvez seja muito idosa e não tenha mais a constituição que tinha quando era jovem. Isso tudo você pode justificar depois de ter escolhido ela e criar uma história que pode ser ainda mais engajante para o seu personagem. Existem inúmeras profissões no próprio manual oficial para você selecionar, mas é claro, você pode também criar uma própria caso nenhuma delas se adeque ao que você está querendo fazer, de acordo com o que o mestre deixar, é claro. As profissões terão habilidades, perícias que você possui de base e algumas perícias que você vai ter que escolher entre elas. Então, por exemplo, um cientista de computador ou engenheiro de computação, ele sempre começará com ciência computacional, criação de itens elétricos, criação de itens mecânicos, criação de microeletrônica, ciências em matemática e SIG-INT, inteligência de sinais. Mas ele vai ter que escolher 4 entre as seguintes: contabilidade, burocracia, criação e escolher um tópico de criação, língua estrangeira e escolher uma língua estrangeira, maquinaria pesada, lei, ciência. Ele não vai poder ter todas. Para essa etapa, basta escolher a sua profissão e preencher de acordo as perícias que você possui com ela na sua ficha. É bom ter em mente que com uma equipe variada de profissões, você possui muito mais possibilidades. A equipe idealmente deve completar as falhas um dos outros. Um antropólogo pode não ser bom em segurar uma arma, mas um agente federal pode fazer o serviço para ele, ao mesmo tempo que o antropólogo pode fazer toda a parte da pesquisa. Nenhum desses dois também saberia muito de medicina, mas um enfermeiro, um médico, seria ideal para complementar a equipe. Cada profissão diz logo abaixo quantos laços você pode possuir de início. Profissões que geralmente requerem muita dedicação, muito tempo no trabalho te permitem ter menos laços. No fim das contas, é você quem determina esses laços, e cada laço em sua ficha contará com a pontuação dele equivalente à sua pontuação de carisma. Se você tiver 10 em carisma, sua familiaridade, sua afetividade com seus laços, cada um deles será inicialmente de 10. Mas eles vão reduzindo ou aumentando separadamente ao longo da campanha. E como eu faço para personalizar mais ainda o meu conjunto de habilidades? Bom, você possui pontos de habilidade bônus. Você vai escolher 8 perícias, qualquer perícia, e adicionar 20 pontos a cada uma delas, ou seja, mais 20% de chance de você conseguir concluir uma tarefa com essa perícia em questão. Se for uma perícia que você tiver ganho com a sua profissão, você adiciona 20 à pontuação que ela possui depois que você adquirir a profissão. Voltamos ao exemplo do antropólogo, que possui 60% em história. Você pode colocar mais 20% e ele vai para 80%.
Se não for uma habilidade de sua profissão, você adiciona ao nível de base dela. Você pode fazer isso com qualquer perícia, exceto as sobrenaturais. No livro também tem alguns pacotes opcionais que você pode pegar já prontos para quais bônus você vai colocar em quais habilidades. Eles são basicamente levando em consideração o que você podia ter sido em sua vida antes da profissão ou o que você faz como um hobby, ou até mesmo como você se especializa dentro da sua profissão. Por exemplo, temos o conjunto de habilidades de atleta, que te dá mais alerta, atletismo, desvio, primeiros socorros, homint, inteligência humana, persuasão, natação e combate desarmado. Você pode pegar esse pacote de bônus e colocar nas suas habilidades se assim preferir. Cada perícia tem também um nível de base para ela, como você pode estar vendo aí na tela. Ele é o nívelzinho, é a porcentagem que aparece fora da caixinha onde você marca a que você possui. Se ela tem pelo menos 1% desse nível de base, qualquer um pode sequer tentar utilizar a habilidade mesmo que não seja treinado nela. Uma que não tem nem 1%, 0%, você não pode nem tentar e nem utilizar essa perícia se não tiver um treinamento com ela. E o que significa cada nível de porcentagem se tratando de termos dentro do universo? Se você tiver entre 1 e 19%, você é simplesmente um amador em tentar executar aquela perícia. Se você tiver entre 20 e 29%, você faz como hobby e até de forma dedicada. De 30 a 39%, considere que você tem pelo menos uma graduação ou um treinamento básico. De 40 a 59%, você tem uma graduação de nível superior ou anos de experiência. Se você tiver pelo menos 50% em língua estrangeira, você já vai ter fluência como um nativo. De 60% a 79% você tem décadas de experiência, ou um doutorado, algo do tipo. E de 80% a 99%, isso é a dedicação da sua vida inteira, ou múltiplos doutorados que você possui que te dão uma experiência descomunal naquele assunto. Para fazer um teste de perícia, você simplesmente joga um D100 e o resultado tem que cair abaixo da porcentagem que você possui. Se você tiver 70 em uma perícia, você tem que tirar abaixo de 70 desse D100. Muito simples. Às vezes, em uma situação calma, você nem vai precisar fazer uma rolagem para conseguir utilizar uma habilidade. Digamos que você tenha a perícia de dirigir, você não vai precisar fazer um teste toda vez que for estacionar seu carro. Tendo alguma pontuação mínima ali na perícia, isso já deve ser considerado que você consegue fazer. Do mesmo jeito que um professor de história não deve ter dificuldade para se lembrar quem foi Dom Pedro I. Agora vamos falar um pouquinho sobre os seus laços, quem eles podem ser e como eles podem te ajudar. No fim das contas, é você quem define quem serão eles. Você vai identificar o que eles são para você e pode até colocar um nome para cada um. Mas podem ser tanto uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas que estão vivas e que você pode interagir. É claro que você também pode formar laços com pessoas e grupos ao longo de uma campanha e você vai adicionando, e o valor inicial vai ser sempre o valor do seu carisma. Em certos casos, você vai construindo de pouquinho em pouquinho essa relação, então vai começar com um valor mais baixo e pode chegar ao teto, que seria justamente o seu carisma. Às vezes os laços vão ser desconstruídos pelas suas próprias ações. E às vezes você não vai ter nenhuma relação com isso, mas mesmo assim as coisas podem se prejudicar. Vamos supor que em uma operação, um parceiro seu em combate foi muito ferido ou acabou sendo morto. Você pode perder sanidade suficiente com isso para ficar insano, ou então desenvolver uma desordem adicional, e essa desordem vai afetar a sua vida familiar e os seus laços com, por exemplo, sua esposa, seus filhos vão ser prejudicados. Se você deixar um laço chegar a 0, você pode simplesmente riscar da sua ficha. O relacionamento foi danificado além de qualquer ponto de reparo. Você vai, essencialmente, se tornar um estranho para essa pessoa. Note que eu disse que você pode riscar, mas nunca apague um laço. Não tem como esquecer um relacionamento vital que você teve no passado. Ele vai ficar ali justamente para te lembrar de como as coisas podiam ter sido. Existem maneiras narrativas e mecânicas que os seus laços podem te ajudar. Em questão narrativa, ele pode ser como se fosse uma ponte para você conseguir algum contato, ele pode te ajudar a conseguir algum item específico, e em questões mecânicas, ele pode te ajudar a recuperar a sanidade se você se projetar em cima dele, se contar os seus problemas. Podem ser explorados de muitas formas, e fica a critério do mestre e do jogador desenvolver como quiserem. E agora vamos aos toques finais. Se seu personagem não era um membro da Delta Green no passado, você acabou por aqui a ficha. Mas se ele for um agente veterano, você pode até incutir algumas particularidades extras neles. Como, por exemplo, uma das 4 opções a seguir e trabalhar com o seu mestre para lidar com o personagem ao redor disso e construir seus detalhes. Essas opções explicam o que aconteceu com o seu personagem no passado para ele se tornar a pessoa que ele é hoje. Como, por exemplo, testemunhar extrema violência, a primeira opção. Você colocaria mais 10% à sua habilidade de oculto, reduzir a sua sanidade por 5, subtrair 3 de carisma e 3 de cada laço e você seria adaptado à violência.
circunstâncias em que a violência afetaria outros personagens e tiraria sua sanidade já não surtem tanto efeito ou não surtem efeito nenhum em você em certos casos. Ele pode ter sido preso anteriormente. A mesma coisa seriam os efeitos, a diferença é que ele estaria adaptado ao desespero, situações em que ele sabe que ele não pode fazer nada para evitar. E a redução dele seria de poder, em 3 pontos. Ele pode ter tido experiências difíceis, ele teria mais 10% em oculto e 10% para qualquer outras 4 habilidades sem ser o sobrenatural. Isso pode trazer a outras habilidades que ele possua uma pontuação maior do que 80%, mas ele vai perder 5 de sanidade e remover um laço. E por último, ele pode ter visto coisas que o homem não deve saber. Ele ganharia 10% na perícia sobrenatural e adicionar 20% ao oculto, mas reduzir sua sanidade pelo nível de poder que possui. Além disso, ganharia uma desordem relacionada ao sobrenatural e causada por ele. Você reiniciaria o ponto de quebra de sanidade dele para o que ficaria depois de todas essas modificações. Tudo isso serve só para aprofundar um pouco mais os personagens veteranos. Existem também outras motivações que podem manter o seu personagem seguindo em frente. E isso tudo é bem interessante de anotar nessa parte da ficha. Agora nós praticamente terminamos, só falta um último detalhe, os itens que você possui, o seu inventário inicial. Para falar a verdade, toda essa burocracia de inventário é mais definida pela sua profissão e pelo que você é esperado carregar no início de uma sessão. Os seus itens iniciais vão ser baseados no que você deve ter na sua casa ou o que você deve ter como membro da sua profissão. Um policial, por exemplo, pode começar com uma pistola, mas um médico não. Um médico deve começar, quem sabe, talvez com algum conjunto de remédios específicos ou até ferramentas de sua profissão. Mas talvez ele tenha um pouco mais dinheiro para gastar com o que ele queira depois. Isso tudo vai variar de mestre para mestre, você vai discutir com seu mestre o que ele vai deixar você possuir de início. E é claro, também depende de quantos fundos a Delta Green vai te emprestar para você comprar coisas em relação à sua missão. Trabalhe com o grupo, trabalhe com o mestre, pense as opções ideais e se prepare para o serviço em questão. E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a criar sua primeira ficha de Delta Green. Espero que não tenha sido muito difícil acompanhar passo a passo. Se tiver gostado, dá um like no vídeo, compartilha com os amigos, mostra para os jogadores da sua mesa, ou mostra para o seu mestre para ele ver como pode ser simples entender e narrar esse sistema, caso você tenha interesse em jogar uma campanha. Eu me despeço agora de vocês e nós nos vemos num próximo vídeo.